A paz do Senhor, meus irmãos, uma maravilha, uma bênção, nesta quarta-feira, dia 16 de setembro, podermos retornar aqui para a nossa live CFJP, esta a de número 26. Uma bênção, nós podermos compartilhar tempos agradáveis na presença do Senhor e também estarmos com cada um dos nossos amados irmãos. Eu quero chamar a vossa atenção para o texto de Provérbios, capítulo de número 3, nós vamos ler aqui a partir do verso de número 11. O texto diz da seguinte forma: Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o que adquire conhecimento, porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria da prata, e a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que os rubins, e tudo o que podes desejar não se pode comparar a ela. Glória a Deus. Esse é o texto que lemos, Provérbios capítulo 3, nós lemos desde o versículo de número 11 até o versículo de número 15. Queremos então, mais uma vez, saudar a cada um dos nossos amados irmãos nesta oportunidade com a paz do Senhor. Nós vamos ainda no decorrer desta nossa live estarmos falando a respeito de um trabalho especial que estaremos realizando na próxima semana, na quarta e no domingo, não é? Na próxima semana, quarta-feira próxima será dia 23 e no dia 27. Será uma bênção o trabalho que nós estaremos realizando e depois nós vamos estar comunicando aqui a todos os nossos amados irmãos, não é? Eu quero também dizer a cada um de vocês que são seguidores do perfil do CETADB no Instagram, não é? Também os irmãos que são seguidores do pastor Ciro e que sempre estão conosco aqui nas nossas lives, de uma forma muito especial, desejar que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês e dizer que o trabalho que nós realizamos aqui, ele é completo, não é? Obviamente que dependemos da unção do Senhor, dependemos da orientação do Senhor, da bênção do Senhor, mas da participação de cada um de vocês, que para nós é muito especial. Eu vou já convidar o pastor Ciro para que a gente possa iniciar os trabalhos desta quarta-feira, dia 19 de setembro. Julho já foi, não é? 16 de setembro, a nossa live CFJP de número 26. Pastor Ciro, a paz do Senhor, como está? Conte as bênçãos, entrega tudo, não esconde nada. O senhor, pastor Argos, tudo bem? Tudo jóia. Estamos aí, graças a Deus, caminhando, né? Avançando. Desse jeito. E estamos felizes em poder mais uma vez nos dirigir aos nossos queridos professores, alunos, seguidores do CETADB. É uma honra. Deus abençoe o irmão, sua família. E é um prazer interagir mais uma vez aqui com o irmão, que é o nosso diretor, né? Diretor Amém. do CETADB, Centro Educacional Teológico da Assembleia de Deus, que é, para a glória do Senhor, o centro teológico que mais cresce no Brasil. Amém, glória a Deus. Inclusive, esta semana, não só esta semana, né, hoje é quarta-feira, mas a semana passada, praticamente toda ela, nós tivemos contatos de diversos pastores que haviam paralisado o curso por ocasião do início da pandemia, dos decretos, né, dos governos federais, estaduais e até municipais, e que retomaram os seus cursos, e isso muito nos alegra de podermos saber que os irmãos, né, em toda parte no Brasil, e não só no Brasil como fora, estão podendo se reunir para cultuar ao Senhor e também para estar estudando a palavra do Senhor nas aulas que acontecem semanalmente nos núcleos que nós temos, né, do CETADB. Essa semana agora nós abrimos o núcleo de número 5.200 do CETADB. E ainda tem espaço, né? Os pastores que estão conosco sempre aqui, eu já vi que o pastor Evandro está com a gente ali. Saudação ao pastor Evandro, que é lá de Palmas, no Tocantins. Deus abençoe o pastor Evandro. Já tem cadeira cativa na nossa live. Rapaz, é isso aí. Vamos ter que dar um prêmio especial para o pastor Evandro. Vamos arrumar um prêmio especial para ele.
Ele não falta, né? O pastor Evandro é uma benção. Pronto, ó, o estúdio com Cetadeb, o estúdio com Cetadeb é o nosso companheiro Alisson, que é lá de Também. Campo Grande, no Rio Grande do Norte. É funcionário da escola, trabalha Também conosco, sempre né? está conosco. Com certeza. Pois bem, meu pastor, eu penso que nós podemos começar aqui com as respostas, porque depois nós vamos falar da live especial que estará acontecendo na próxima quarta-feira, dia 23, e no dia 27, quarta e domingo próximos, respectivamente. Amém. Pois bem, deixa eu ver aqui. Valdenise Santos perguntou a respeito da missão específica, se seria um propósito de cada um. Não é? Eu penso que esta pergunta está relacionada com aquilo que nós já estávamos também expondo na aula, na live, não é? Que também não deixa de ser uma aula, né? As nossas lives são muito instrutivas. Inclusive, eu quero louvar a Deus, porque nós temos os irmãos que estão acessando as lives no perfil do YouTube, que é o canal Cetadeb, não é? E lá tem feito comentários a respeito da bênção que tem sido na vida deles, o que tem aprendido nas lives. Inclusive os irmãos que estão acessando as nossas lives para tirar ideia para fazer as lives deles. Isso também é muito bom. Vamos fazendo a obra de Deus. O importante é que o evangelho seja pregado e que o povo seja instruído. E eu louvo a Deus. Aí, ó, o pastor Evandro disse que vai esperar pelo presente. Olha aí que benção. Nós vamos combinar, o pastor Evandro vai fazer um churrasco e nós vamos nos reunir. Né? O pessoal todo do grupo, amém? Agora nós vamos lá para Palmas, no Tocantins, fazer uma abençoada confraternização e o Evandro paga o churrasco. Amém, pastor? Diga aí. Aí a gente leva um prêmio para ele. Com certeza. Muito pois bem, meu pastor. Aí a questão, então, levantada pela Valdenise Santos. Muito bem. Não, ela fez essa pergunta porque aí eu me lembro bem, às vezes, algumas perguntas a gente perde o contexto, né? Porque é uma pergunta muito geral, mas essa eu me lembro bem, porque eu tinha falado sobre os 3 tipos de chamado, né? Falando, na verdade, da missão. Que eu falei que cada chamado gera uma missão. Né? Então, nós recebemos pelo menos 3 chamados da parte de Deus. Recebemos primeiro, claro, o chamado para a salvação, que é um chamado para todos os pecadores. Eu dei até aquele exemplo de Jesus na casa de Levi, e aí os fariseus começaram a dizer, olha, está comendo com pecadores e tal, e Jesus disse, olha, os sãos não precisam de médicos, mas sim os pecadores. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então todos são pecadores, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então o chamado da salvação é para todos. Então quando nós recebemos esse chamado e o aceitamos, né, nós ali já passamos a ter uma missão. O salvo ele já tem uma missão. Qual é a missão? A missão de adorar a Deus. Por isso que Deus procura os verdadeiros adoradores. O salvo, ele é um adorador. Ele é um servo de Deus. Então, a nossa missão inicial, e que acompanha toda a nossa vida, e vai acompanhar por toda a eternidade, na verdade, não somente aqui na Terra, mas também em outra dimensão, a gente vai continuar adorando a Deus. Então, essa é a nossa principal missão. Então, quem está em dúvida aí, qual que é a minha missão? Essa já é a principal, adorar a Deus. Falamos de uma segunda chamada, que é a chamada da grande comissão, em que a pessoa é chamada para evangelizar. Né? Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10, está claro, vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou. Né? Então, veja, ele nos chamou para anunciar as suas virtudes. E aí, então, essa chamada implica numa nova missão. Qual é a missão? A missão de evangelizar e fazer discípulos. É a grande comissão. E aí eu falei de uma terceira chamada, a chamada específica, que aí, para cada crente, como diz o hino 93 da harpa cristã, o mestre preparou um trabalho certo quando o resgatou. Ou seja, Deus tem um chamado, uma missão. Seja ela qual for, a pessoa tem que fazer aquilo que Deus lhe confiou e não aquilo que não confiou. Há muita gente querendo ser sem ser chamado. Então, nem todos receberam chamado para ser pastor, nem todos receberam chamado para ser um cantor, por exemplo. Né? Claro que todos nós podemos louvar a Deus,
mas tem pessoas que têm uma chamada específica na área musical, etc. Então, cada chamada implica numa missão. E aí, respondendo a pergunta da nossa irmã, ela pergunta se essa missão específica, que a terceira chamada gera uma missão específica, não é? O terceiro tipo de chamada. Se seria o propósito. Na verdade, Deus tem propósito em tudo. O propósito é mais abrangente, claro. Veja, Paulo recebeu uma chamada especial. Qual foi a chamada de Paulo? Jesus mesmo disse lá para Ananias. Ananias estava receoso e tal, em ajudar Paulo. Aí Jesus falou assim, Ananias, este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, diante dos judeus, diante dos reis. Essa era a missão de Paulo. Claro que essa missão estava dentro do propósito de Deus. O propósito de Deus é mais amplo do que a própria missão, né? Ou os propósitos de Deus, podemos até falar no plural, né? Então Deus deu um ministério tripartido para Paulo, ele também fala lá em 1 Timóteo 2, versículo 7, eu fui constituído pregador, apóstolo, doutor dos gentios, e o propósito de Deus era que ele, claro, levasse o evangelho não somente diante dos gentios, mas diante dos reis e tal, como Paulo fez isso. E claro que ao cumprir esse propósito, ele também foi provado, passou por luta, passou por dificuldade. O propósito é mais amplo do que a missão em si. A missão está ligada à chamada que Deus nos deu, o ministério que nós temos do Senhor, e isso, claro, cumpre, está de acordo com o grande propósito que Deus tem na nossa vida e por meio dela. Veja que, no caso de Estevão, por exemplo, Deus tinha um propósito que transcendia a própria vida de Estevão. Estevão morreu, só que o resultado, né, o propósito de Deus era mais amplo com respeito à vida de Estevão depois. Na verdade, o que eu queria dizer é o seguinte, Estevão ele foi mais útil para o propósito de Deus depois que ele morreu, né? Veja que muita gente, às vezes, pensa que Deus só nos usa enquanto estamos em vida. Estevão ele foi mais útil, a morte de Estevão fez com que ali houvesse também uma perseguição, começou com aquela perseguição contra Estevão, os pregadores foram espalhados, né, por toda parte, e veja que interessante, Jesus morreu para mudar a história da humanidade. Estevão morreu não para ele, né, mudar, porque foi Deus. Deus usou a morte de Estevão para mudar a história da igreja, porque a igreja estava ali numa condição estacionária, estava em Jerusalém, mas era para ir para todo mundo, pregar o evangelho e tal, e foi através da morte de Estevão que Deus cumpriu esse grande propósito. Então veja como o propósito é mais amplo do que a missão em si. Veja Paulo, né? Ele morreu, mas olha o resultado da obra que ele fez, as cartas que ele escreveu, chegaram até hoje. 2000 anos depois, nós estamos lendo as cartas de Paulo, né? Que Paulo escreveu, porque foi inspirado por Deus. Um ministério muito abrangente, né? É verdade. Maravilha. Queremos deixar aqui a nossa saudação aos irmãos que se identificaram ali de São Mateus do Espírito Santo, os nossos irmãos missionários que estão no Uruguai, e também nosso irmão que acabou de entrar aí na live de São Luís, no Maranhão. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. O Gabriel Fraga sempre está conosco também. Aí ele pergunta, até para que possamos também auxiliar os demais irmãos que estão conosco na live, quais são os melhores comentários bíblicos e os livros sobre curiosidades da Bíblia. Sim. Sobre comentários bíblicos, o irmão acessa a live anterior. Que tem as informações lá. A do número 25, que estão todos lá. A gente falou do Beacon, né, publicado pela CPAD, do comentário Esperança, que é um excelente comentário alemão, Moody, que é o comentário Wycliffe, na verdade, que leva o nome de Moody no Brasil, a série Cultura Bíblica, que é excelente, o comentário de Norman Champlin, que há algumas ressalvas, mas, de maneira geral, é um comentário bom. O comentário bíblico pentecostal, que é excelente, mas é só do Novo Testamento. Agora, com respeito a curiosidades, aí, veja bem, tem livros que abordam isso especificamente, mas geralmente os livros, eles não abordam só curiosidades, eles contêm curiosidades. Então, por exemplo, eu li um livro que acho que talvez
eu não tenho visto mais, está esgotado. O livro da Editora Vida, muito interessante, sobre curiosidades bíblicas, que é O que você sabe pode não estar certo. É um livro instrutivo de David Downing, né? Editora Vida. O que você sabe pode não estar certo. Tem curiosidades e tem muitas informações importantes. Agora, meus livros também, modéstia à parte, tem muitas curiosidades, né? Erros que os pregadores devem evitar, mais erros que os pregadores devem evitar. Tem muitas curiosidades. Mas eu vou recomendar para o nosso querido irmão, se ele quer saber de curiosidades realmente, hoje em dia tem muitos sites na internet. Se você colocar aí no Google curiosidades bíblicas, você vai ver uma infinidade de informação na própria internet. Livros mesmo sobre o assunto. Veja, os autores não se ocupam só de curiosidade, mas há curiosidades em alguns livros. Mas livros só de curiosidades, claro, tem alguns aí, talvez o pastor Eco se lembre de algum, mas de editoras assim, como CPAD, tal, Editora Vida, Mundo Cristão, aí é mais difícil. Você vai encontrar talvez uma publicação independente, né, autônoma, de alguém que fez um livro só sobre curiosidades, mas é melhor, sinceramente, você procurar na internet que você vai achar. Com certeza. O que eu particularmente me preocupo em relação à curiosidade é que deve se considerar a fonte. Né? A fonte, quem é que escreveu. Porque não é porque é curiosidade que você pode passar qualquer informação ali. E às vezes vai ser alguma bobagem que vai ser dita ali por preenchimento de espaço. Né? Curiosidade, o próprio nome já diz. Né? É uma coisa assim... às vezes, né, a pessoa que quer fazer um gracejo, alguma coisa, se bem que gracejo, assim, você tem que saber como fazer, porque nem toda a plateia gosta, né? Às vezes você vai fazer um gracejo e fica pior a situação. Né? Se houver liberdade para fazer uma coisa, eu já passei por algumas situações assim, né? Às vezes a gente... vai fazer, eu gosto de fazer numa palestra principalmente, mas às vezes você tem uma plateia muito sisuda, né, muito séria, e às vezes não cai bem. Então, curiosidade é bom para você, talvez, descontrair, apresentar uma coisa engraçada. Por exemplo, já que o irmão, só para fazer um gracejo aqui, eu às vezes brinco, né, eu falo assim, que o primeiro que escreveu com o dedo num tablet foi Deus. Né? Eu pergunto, você sabe quem foi o primeiro? O homem pensa que inventa alguma coisa. Você sabe quem foi o primeiro a escrever com o dedo no tablet? Hoje em dia o pessoal usa o tablet, mas o primeiro foi Deus, né? Porque justamente que as tábuas da lei, no inglês, principalmente o inglês nos dias de hoje, ali é chamado de tablet, né? Claro que no inglês mais antigo é table, né? Mas hoje em dia você já vê tablets, né? Então Deus escreveu em tablets e com o dedo, né? Com certeza. O detalhe, ele escreveu com o dedo, né? Não foi o Steve Jobs que inventou esse negócio, né? Então isso é uma curiosidade. Deus também foi que inventou a porta automática, né? Quando Pedro começou a acompanhar o anjo, a porta abriu-se por si mesma. Então esse tipo de curiosidade é curiosidade, não é nada assim edificante. Claro que nesse caso até dá para destacar aí que Deus está sempre na frente, né? Deus, o homem pensa que inventa alguma coisa, mas Deus sempre chega primeiro. De fato. É importante tomar cuidado com as curiosidades, porque é coisa que não acrescenta nada para a fé e, de repente, ainda pode colocar alguém em choque com aquilo que crê. Então, é uma questão que deve se vigiar, deve se cuidar. Curiosidade não acrescenta, na verdade, terão problemas, né? Por grandes, exemplo, inclusive. Uma curiosidade, Adão tinha umbigo, né? Rapaz, acho que essa eu contei numa live, né? Rapaz, num dia que cheguei de uma viagem, uma segunda-feira, eu havia viajado muito de carro, dirigido a noite toda para poder amanhecer, para estar trabalhando, porque tinha uma série de coisas para resolver. Ali por volta de umas quase 3 da tarde, uns irmãos que estavam reunidos num salão de cabeleireiro, discutindo a Bíblia, eles chegaram num ponto que eles não tiveram saída, eles ligaram para mim, para tirar essa dúvida, se Adão tinha umbigo ou não. Porque o umbigo está ligado àquele que nasceu, né, do ventre, cordão umbilical, cortou, cicatrizou. Como Adão não teve esse tipo de nascimento, ficou a dúvida. Mas tem uma tese aí, né, que o pessoal diz que Deus fez um boneco de barro, né, e colocou colocou no forno, né, e tal, e
E depois Isso é uma estava curiosidade bíblica, né? Isso é uma curiosidade bíblica. Aí depois ele colocou lá para endurecer, né, o barro, né, tal. Aí o anjo foi ver se já estava bom, colocou o dedo, né? Aí ficou um bico, né? Então, eu expliquei para o irmão, falei, rapaz, é claro que Adão tinha um umbigo porque Deus fez ele perfeito. Aí ele queria que desse uma referência bíblica, um versículo bíblico, quando ele pudesse lá encerrar a discussão. Aí eu falei, não, meu filho, não é assim que a coisa funciona. É um tipo de coisa que a gente está brincando aqui justamente para mostrar que não tem, não edifica, né? Então, quando eu vejo irmãos que querem discutir, por exemplo, só para concluir aqui, aquele negócio que Deus disse, tem 366 vezes a palavra não temas, né? E tal. E aí um irmão uma vez quis questionar o pastor Antônio Gilberto, porque o pastor Antônio Gilberto disse isso. Claro, o pastor Antônio Gilberto tinha as fontes dele, tá? Mas veja, uma coisa secundária. E a pessoa ficou em torno daquilo, tal, como se fosse uma coisa assim, muito relevante, né? Então, a gente tem que saber distinguir aquilo que é fundamental, aquilo que é importante, aquilo que tem a ver com a sã doutrina, com as doutrinas fundamentais, e aquilo que é curiosidade. Curiosidade, o nome já diz, é algo secundário. É interessante e tal, mas não é edificante. Tá certo. Por isso que eu falei que tem muito site, né? Mas você tem que ver também. O pastor Arcos fez uma boa correção aí, porque dependendo do site que você entrar, você vai encontrar lá muita... até heresia, né? Então... porque o camarada coloca no Google para fazer pesquisa, vai aparecer site Testemunha de Jeová, Adventista do Sétimo Dia, Mormon, vai aparecer isso tudo lá. Todo tipo. Todo tipo, e aí tem que se cuidar muito a respeito disso. Alguém até questionou, pastor, quantas palavras tem a Bíblia? Quantas letras tem a Bíblia? Quantos capítulos e versículos tem a Bíblia? Fala, meu irmão, isso é tudo discutível dependendo da tradução que você vai usar para fazer esse levantamento. Porque há versões bíblicas, conforme já foi dito na live, 2 ou 3 lives atrás, a respeito das traduções, que juntam 2 versículos em um só, então já é versículo a menos. Porque capítulo e versículo até que dá para a gente saber. O problema é que tem versão na atualidade que estão tirando versículo. Daí é uma coisa séria, né? Claro. Aí é uma coisa séria que a gente abordou lá. Então, e a gente está sempre abordando. Vez por outra vem uma pergunta que a gente toca nesse assunto de novo, da crítica textual, que eu acho importante, porque hoje em dia tem versões aí que estão apresentando... Tá demais, né? Tá demais o negócio. Complicado, né? Mas... Amém. Vamos seguir. Saudação aí para os nossos irmãos de Fortaleza, no Ceará. Os cearenses estão com a gente também hoje aqui. Pois bem, o irmão João Souza, a pergunta dele é escatológica. O versículo 3 de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, refere-se ao momento que antecede... Não. O versículo 3 de 1 Tessalonicenses refere-se ao momento que antecede a vinda de Cristo. Esta frase... Quando disseram a paz e segurança, significa dizer que quando Jesus voltar, será um período de uma aparente paz ao invés de perseguição? Aí essa frase é do capítulo 5, né? 5, capítulo 5, versículo 3. Quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, né? Ou perdição, dependendo da versão. Bom, essa pergunta dele... na verdade é o seguinte, não é quando Jesus voltar, aí você tem que entender a sequência, né? Porque, claro, originalmente era um bloco só, a Bíblia veio a ser dividida em capítulos e versículos posteriormente. Então o capítulo 5 é outra perícope, né? A gente hoje sabe que é uma outra perícope, mas na verdade a sequência vem depois de primeiro, porque Paulo encerra o assunto. Eu falo que é outra perícope porque ele termina o capítulo 4 dizendo, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. E ele tinha acabado de falar do arrebatamento. Aí ele começa o capítulo 5 falando, né, quanto aos tempos e estações, né, quanto ao cronos e o kairos, né, não convém, né, no grego é cronos e kairos, né, ali está tempos e estações, mas ou seja, quanto ao tempo cronológico aqui da Terra e ao tempo de Deus, que não pode ser cronometrado, o cronos e o kairos, não necessitais que se vos escreva, disse Paulo. E ali ele vai apresentando, tal, e aí no versículo 3 ele diz, quando disserem, aí ele começa a falar, é interessante isso, ele fala do dia do Senhor. Não vá confundir o dia do Senhor com
o arrebatamento da igreja. É o mesmo problema que acontece no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, que alguns irmãos dizem, não, tá vendo? Jesus só virá depois que o anticristo se manifestar, porque o dia do Senhor não virá antes que se manifeste o homem do pecado. Mas não confunda dia do Senhor com o arrebatamento da igreja. Dia do Senhor é uma referência ao juízo de Deus. Ao juízo de Deus posterior ao arrebatamento da igreja. Porque o arrebatamento da igreja é um livramento desse juízo. Tanto que Jesus disse, vigiai, pois, em todo tempo, para que sejais havidos por dignos de escapar de todas essas coisas. E ele estava falando ali justamente da grande tribulação. Então, resumindo, 1 Tessalonicenses 5, versículo 1 diz, fala dos tempos e estações, como eu falei. Versículo 2 fala do dia do Senhor. Aí no versículo 3, Paulo começa a falar da tribulação. Porque ele fala do dia do Senhor, aí ele diz, olha, quando disserem a paz e segurança, ele está falando já do período tribulacional. Ele já tinha mencionado que a igreja será arrebatada antes. E ele volta a explicar de novo, se você continuar lendo o capítulo 5, ele diz que nós somos filhos da luz. E os filhos da luz, eles não estão destinados à ira. A ira é para os filhos das trevas. E a ira ali claramente está associada ao dia do Senhor, que por sua vez está associada à tribulação. Não tem como você dissociar uma coisa da outra. A Bíblia explica a própria Bíblia. Então, concluindo, essa aparente paz virá no início do período tribulacional. Por quê? Porque o anticristo ele virá como um grande pacificador. Até Apocalipse 6, quando Jesus abriu os selos, lá quando ele abre os selos, né? E ali começa efetivamente o período tribulacional, o primeiro cavaleiro está montado num cavalo branco, ele tem um arco na mão. Aquele cavaleiro é o anticristo, não é Jesus, porque Jesus está abrindo os selos. E Jesus não tem arco na mão, o arco ali fala justamente daquele que vem para cumprir essa missão de tirar a paz da terra, juntamente com os outros cavaleiros. Jesus não anda mal acompanhado. Né? Ali você tem o cavaleiro que indica fome, o cavaleiro que está sobre o cavalo preto, o cavaleiro que está sobre o cavalo vermelho e o cavaleiro sobre o cavalo amarelo. Ali indica fome, guerra, né? E morte. Veja, Jesus não estaria acompanhado dessas más companhias. Jesus não anda com más companhias, já dizia o mestre Antônio Gilberto. Então ali Jesus está abrindo o selo. O primeiro cavaleiro é o anticristo, ele vem com o arco na mão, o branco do cavalo alude a essa falsa paz, que ele virá como um pacificador. Mas aí Paulo, que recebeu essa revelação de Jesus, que foi a Paulo que Jesus revelou pormenores escatológicos que para os apóstolos, os 12, não lhes foi revelado, mas para Paulo sim, porque Paulo não aprendeu com os apóstolos, ele aprendeu diretamente com Jesus, ele mesmo diz isso lá em Gálatas. E ali Paulo, inspirado por Deus, disse, quando disserem a paz e segurança, lhes sobrevirá repentina perdição. Olha aí o pastor Davi. São Paulo, ele é a doutora Ana. Davi, doutora Ana, está sempre conosco aí também, nosso amigo lá de São Paulo. E então é isso, pastor Ecos. Esse versículo de 1 Tessalonicenses 5 e 3 não é uma referência à vinda de Jesus, é uma referência à tribulação. Então, a igreja já terá sido arrebatada antes do período tribulacional. Isso é claro, porque Paulo já tinha falado disso no capítulo 4. O capítulo 5 não pode ser interpretado isoladamente. Tem que ler primeiro o capítulo 4, que aí você vai entender que a igreja será arrebatada antes do período tribulacional. E aí quem estiver na terra, claro, vão achar que está tudo muito bem, agora o mundo está em paz, surgiu um grande líder mundial, o anticristo, só que aí vai começar os juízos de Deus, um após o outro, e o anticristo ele também se volta contra os judeus mais para frente, ele se volta contra o povo de Deus que estiver na terra também, aqueles que vão se converter ao longo desse período, já falamos bastante sobre isso, e os próprios judeus, que são os escolhidos, né? Como está lá em Mateus 24, quando você lê lá sobre escolhidos, é uma referência ao remanescente israelita que vai se converter. Maravilha. Saudação especial aos nossos irmãos do Amapá, aos irmãos de Natal, no Rio Grande do Norte, nosso irmão Jairo de Maceió, Alagoas.
os nossos irmãos que estão lá em Araçoiaba, no Ceará, Souza, na Paraíba e Mossoró, no Rio Grande do Norte. Deus abençoe vocês, não é, pela determinação de estar conosco. Você pode compartilhar essa live, clicando aí no aviãozinho e compartilhando com os seus contatos, para que eles também sejam edificados através desse conhecimento que é compartilhado aqui nas nossas lives, as quais sempre são disponibilizadas no dia seguinte, no nosso canal no YouTube. CETADB é o nome do nosso canal. Você pode se inscrever, ativar as notificações e assim sempre estará atualizado quando fizermos as postagens ali no nosso canal. Eu vou aproveitar, pastor Ciro, para passar aqui informações para os irmãos. Nós aderimos à campanha do Setembro Amarelo, não é? Que desde 2014 é observado pela Associação Brasileira de Psiquiatria, também em parceria com o Conselho Federal de Medicina. E o Setembro Amarelo está relacionado de uma forma direta com a prevenção do suicídio, não é? Eu peguei aqui uma informação interessante. No Brasil são registrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos. No mundo chega a mais de 1 milhão de suicídios, não é? E é uma realidade triste e nós vamos desenvolver um trabalho especial. Como as nossas lives sempre acontecem na quarta-feira a partir de 22 horas e aos domingos a partir de 11 horas, então na próxima quarta-feira, que será dia 23, nós vamos realizar uma live especial aqui com o pastor Anderson Santos. O pastor Anderson, ele é dirigente de uma igreja em Maringá, aqui no estado do Paraná. Ele é psicólogo clínico e nós vamos abordar temas: depressão e transtornos ansiosos. Vamos falar sobre ansiedade de forma generalizada, fobias e pânicos. E aí vamos tratar especificamente sobre o que é depressão, como diferenciar tristeza de depressão, os tipos de depressão que pode atingir alguém. Também desmistificar a seguinte expressão: crente não pode ter depressão. E ainda uma outra, que nem toda depressão é do diabo. E ainda definir gatilhos que podem desencadear a fobia e o pânico. E por fim, ainda falar sobre os tipos de personalidade. Então, quarta-feira próxima, dia 23, a nossa live será com o pastor Anderson Santos, que é psicólogo. Vamos tratar desses temas e apontar uma solução, como se posicionar a fim de sair desta condição, aí com uma perspectiva científica e bíblica. Isso no dia 23, próxima quarta-feira. Já no dia 27, que é no domingo, a partir de 11 horas da manhã, então aí o pastor Ciro Sanches Bordi, esse que está conosco aqui, nós vamos estar discorrendo sobre a síndrome de burnout, que é a síndrome do esgotamento profissional. Vamos estar falando a respeito das pressões que existem no ministério, na vida cristã, não é? E no dia a dia também, que atinge qualquer pessoa. E vamos tratar a respeito disso. Então, dia 23 agora, com o pastor Anderson, a partir de 22 horas. E no dia 27, no domingo, com o pastor Ciro Sanches Bordi, falando sobre a síndrome de burnout, a partir de 11 horas da manhã. Então, você não perca. Nós já vamos colocar as divulgações, não é, dessas programações relacionadas ao Setembro Amarelo, que é a campanha de prevenção do suicídio, para que você nos ajude. O nosso interesse dentro dessa temática é alcançarmos o maior número possível de vidas, porque são muitos. Os irmãos não fazem ideia. Nós estamos, desde o mês de fevereiro, em uma campanha de oração aqui entre os funcionários da escola, motivo pelo qual jejuamos às terças e quintas, pelos pedidos de oração que os irmãos nos mandam. E é uma quantidade de pedidos de oração que temos em favor de pessoas que estão vivendo um quadro de depressão agravado e que falam em suicídio. Então, nós vamos tratar a respeito dessa temática e aí, posteriormente, nós vamos retomar as perguntas que nós temos sempre feito aqui, esclarecendo as dúvidas bíblicas que os irmãos estão tendo. Então, dia 23, a próxima quarta-feira, e no outro domingo, dia 27, com o pastor Ciro, nós vamos tratar aí, na nossa campanha do Setembro Amarelo, a prevenção que está sendo dirigida, direcionada nesse sentido, no que diz respeito ao suicídio. E vai ser uma bênção. Mas se você conhece alguém que está vivendo uma situação, um crente, porque é uma situação hoje que atinge também os nossos irmãos.
Se você conhece alguém nessa situação, peça para que ele esteja nos acompanhando, não é? Siga aí o nosso perfil no Instagram, Cetadib, ou também no YouTube, para que esteja inteirado. Será uma live muito esclarecedora. Serão, porque serão duas. Quarta-feira, dia 23, domingo, dia 27, você não pode perder. Lembrando que domingo próximo nós teremos a live normal, vamos continuar com as perguntas. Agora mesmo alguém perguntou ali, escuta, a minha pergunta e tal sobre o Leviatã, vai ser respondido? Vai sim. Só que antes dessa do Leviatã, eu já verifiquei aqui, tem 20 perguntas na frente. Então vai chegar um tempo. Não é? Saudação aos paranaenses que estão conosco lá. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Deus é bom, tem estado conosco, tem nos ajudado, tem nos amparado. O nome do Senhor tem sido exaltado e tem sido glorificado. E nós devemos usar a palavra de Deus como um antídoto contra este mal que tem afetado gerações, não é? Vidas e jovens. Na maior parte das vezes, jovens que ainda não têm uma estrutura de fé, uma estrutura de vida, é que tem sido atingido por este mal, e muitos, na tentativa de resolver o problema, partem para a fuga e para o suicídio, e isso acaba piorando as situações. Nos ajudem, porque Deus está conosco nesse negócio, o nome do Senhor será exaltado e vidas serão transformadas, mudadas, porque eu creio no poder da palavra do Senhor, na eficácia da oração, enfim, no poder que a palavra tem como antídoto de Deus para a vida daquele que está desesperado. Por isso, Mateus registra as palavras de Jesus, não é? 11:28, ele diz, vinde a mim todos vós os que estáis cansados e sobrecarregados ou oprimidos, e eu vos aliviarei. E é assim que é, e não tem o que se discutir. Aquele que vai ao Senhor, ele dá alívio. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Pastor Ciro, eu sou da ideia de a gente prosseguir. A irmã Dai Oliveira, ela diz que tem uma curiosidade. Como se originou a Bíblia? Isso aí é matéria para o curso de teologia do Cetadib, no livro de Teologia Sistemática 1, Bibliologia. Ali você vai estudar. Lembrando que se você não é aluno do Cetadib, você está perdendo a oportunidade de ouro da sua vida de adquirir conhecimento bíblico, teológico, pentecostal, que vai te auxiliar. Então, inscreva-se. Os nossos irmãos funcionários que estão conosco aí vão colocar já aí, o Alisson vai fazer isso, vai colocar aí o site do Cetadib para que você possa acessar, fazer a sua matrícula e começar amanhã mesmo, se você quiser, o seu curso de teologia através do Cetadib. Vamos lá, meu pastor, como se originou a Bíblia? Como o irmão falou aí, em primeiro lugar, para a irmã saber pormenores, faça o curso do Cetadib, né? Que aí a irmã vai estudar sobre a bibliologia e ali tem todos os pormenores e tal, detalhamento. Aqui o que a gente pode dizer é o seguinte, que a Bíblia, ela se originou em Deus. Claro que os primeiros crentes, né, vamos lembrar de Abraão, né? Por exemplo, vamos começar lá em Adão, né? Adão, Enoque, que andou com Deus, Noé, Abraão. Claro que eles não tinham uma Bíblia. Veja como nós somos privilegiados. Hoje nós temos uma Bíblia completa, com 66 livros. Eles não tinham. Mas Deus se relacionou com eles, Deus se revelou a eles, e depois Deus já foi orientando para escrever. Né? Se você ler, por exemplo, Deuteronômio 17, só para escolher um texto, não vamos ver para ganhar tempo, mas Deuteronômio 17, 18 e 19, você vê ali que Deus mandou claramente Moisés escrever. Então, a Bíblia tem origem em Deus. E aí os livros foram sendo escritos, só para resumir, e foram canonizados. O que significa isso? Hoje você ouve muito de canonização, aí aludido a santos, né, entre aspas, né, que a igreja da maioria, o Papa, né, gosta de canonizar. Né? Ele tem lá uma regra para canonizar. Né? Palavra-chave é a de hoje. Muito bom, é uma boa Bíblia. Boa Bíblia de estudo da nossa CPAD. Então, o Antigo Testamento, com seus 39 livros, claro que 39 livros para nós hoje. Para os judeus, os livros eram agrupados, né? Mas correspondem aos nossos 39 livros, exatamente. Esses livros eles foram canonizados, eles foram reunidos, reconhecidos
como inspirados por Deus. E Jesus, quando veio, ele confirmou isso, porque você pode ver que Jesus cita os livros do Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento ele foi canonizado, depois veio o Novo. O Novo, que foi... os 27 livros do Novo Testamento foram agrupados nos primeiros séculos também. Mas no primeiro século, quando os apóstolos ainda estavam vivos, você vê que os escritos de Paulo eram tidos como palavra de Deus. O próprio Pedro, que era apóstolo, tinha autoridade apostólica, reconheceu isso. Se você ler lá 2 Pedro, capítulo 3. Então não há tempo de pormenorizar, mas a Bíblia ela tem origem em Deus. Os livros foram reunidos sob a supervisão do Espírito. Você aprende isso em bibliologia, né? Deus inspirou as Escrituras e preservou. A gente tem sempre batido nessa tecla, que Deus inspirou e Deus preserva. Porque não tem sentido Deus ter inspirado a sua palavra para não preservar. Hoje tem um grupo de críticos aí, textuais, que diz, né, Deus inspirou, mas impossível preservar o texto. Ora, ou você crê em Deus de maneira plena ou não crê. Como que Deus inspiraria a sua palavra para não preservá-la? Ah, mas preservar como? Tem erros, copistas erraram. Os copistas, claro, são imperfeitos, eles erram. Mas Deus usou uma grande multidão de cópias para preservar a sua palavra. Não existe um documento mais bem documentado do que o Novo Testamento. Veja, quem critica o Novo Testamento não tem conhecimento. Porque as obras de Platão, por exemplo, você sabia que só tem 7 manuscritos? 7. Né? 7. E esses 7, numa distância de muitos anos da data em que ele teria sido escrito originalmente. Ninguém questiona a autenticidade das obras de Platão. Veja, com 1000 anos de diferença entre a data que foi escrito e o primeiro manuscrito encontrado, pode ter acontecido muita coisa. O Novo Testamento, a distância entre os fragmentos encontrados e a data em que foi escrito é cerca de 70 anos no máximo. Ou seja, como você falar agora, por exemplo, está no ano 2020, a gente fala, por exemplo, de Charlie Chaplin e tal, do filme dele e tal. São coisas de escritores que viveram em 1950, 1970. Não é muito tempo, né? E a Bíblia, o Novo Testamento, tem uma infinidade de manuscritos. Milhares, milhares, milhares. Entendeu? Tem manuscrito à vontade para fazer cotejamento. E quando você faz cotejamento, os críticos textuais vão fazendo cotejamento, eles vão vendo que o copista pode ter dormido num certo momento, mas depois vem uma outra cópia que mostra que é isso que aconteceu mesmo. Por isso que tem as famílias dos manuscritos. As famílias são formadas com manuscritos que são semelhantes. E tem alguns que têm cópias, tem grupos que têm cópias exatas. Como é o caso daquela família 35, que eu tenho citado aqui sempre, o Dr. Wilbur Pickering. Né? Se você não sabe ainda desse erudito, procure saber. Tem eruditos aí, na verdade a gente fala que tem 3 tipos de críticos textuais. Você tem os críticos textuais que são céticos, né? Que dizem que tem muitos manuscritos eles são contraditórios entre si. Aí você ouve falar daquele Bart Ehrman, né? Aquele camarada que é um cético, se desviou, na verdade, né? E se tornou um cético. Escreveu até aquele livro que Jesus disse, que Jesus não disse e tal, e tem crente embarcando nessa canoa furada. Tem o meio termo, aqueles que defendem o texto crítico. Tem, por exemplo, aquele Daniel Wallace, né, que fala até muita coisa importante, mas às vezes acaba também gerando uma dúvida. Eu já gosto do Dr. Wilbur Pickering, porque ele é conservador e ele defende a exata reconstrução da redação original da Bíblia, porque isso é possível, porque ele cotejou, de fato, e ele é vivo, para a glória de Deus. Aliás, esses 3 que eu citei são vivos. Estão vivos. Tanto esse cético Bart Ehrman, como também Daniel Wallace, né, que é um meio termo. E o que eu gosto é o Dr. Wilbur Pickering, tem 85 anos e vive no Brasil. É um erudito, tem nível de PhD e tal. É, de fato, um grande erudito. Cotejou vários manuscritos
mas ele no Brasil ele até adotou o livro, adotou o nome de Gilberto, né? Então, se você quiser conhecer sobre a origem da Bíblia, a preservação, que obra maravilhosa é a obra do Dr. Pickering. Procure saber, ele tem até um site, vou até dar aqui, ó, www.prunch.com.br, P-R-U-N-C-H, né? Prunch. Não sei se dá para gravar aí, www.prunch.com.br, e aí, talvez eu escreva aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Coloquei aí, Prunch. É isso mesmo, é isso aí. www.prunch.com.br. Então, isso aí, se você quiser saber bastante sobre a origem da Bíblia, eu não estou conseguindo voltar aqui. Pronto. Então é isso, pastor Ecos. Acho que Fechou. deu para... Mas a minha dica ainda fica que, se você deseja ter uma profundidade maior neste tema da bibliologia, que estuda, na verdade, a origem da Bíblia, como a Bíblia se formou, sobre os seus autores, não é sobre os autores. Não é porque alguém fica com uma ideia errônea. Inclusive, essa semana que passou, a Gabriele colocou uma enquete no nosso perfil aqui no Instagram, do CETADB, né? Para que os irmãos respondessem quantos livros tem a Bíblia. E aí ela colocou alternativas, 65, 66 e 67. E olha que teve gente que errou. Né? São 66. E teve gente que errou. Então, nossa dica, inscreva-se para o curso, esteja estudando teologia através do CETADB. Como a gente tem dito, venha para o CETADB e aprenda teologia com qualidade, não é? Uma teologia pentecostal que vai trazer vida, vai trazer maturidade, conhecimento para a sua carreira ministerial e para a sua vida espiritual. Vamos lá. Pastor, o que o senhor acha? É a pergunta do Cássio. O que o senhor acha de alguns costumes que estão entrando no nosso meio? Com a palavra, o pastor Ciro. Eu começo perguntando quais, né? Porque essa pergunta dele está aparecendo... Eu lembrei, a primeira coisa que eu lembrei aí é lá de Nabucodonosor, quando ele chamou os magos e disse para eles revelarem, dar a interpretação do sonho. Aí eles falaram assim, tá bom, mas fala qual é o sonho. Ele, não, vocês têm que adivinhar, vocês têm que saber qual é o sonho e dar a interpretação, né? Aí Deus usou Daniel, claro, Daniel, homem cheio do Espírito Santo, disse, ó, Deus dará a interpretação ao rei, e ali Deus revelou para Daniel tanto o sonho como a interpretação. O que o nosso irmão está pedindo é mais ou menos isso, né? Porque ele está perguntando o que o senhor acha de alguns costumes, mas quais, né? A gente pode falar muita coisa com respeito a isso. Então, não tem como dizer. Eu não sei se o Cássio está hoje ali, porque eu ainda não consegui identificar. Se o Cássio estiver por ali, eu vou pedir para o irmão que reformule a sua pergunta, indicando qual o costume que o irmão percebeu na igreja, não é? Que o irmão acha que não está correto, ou que não concorda, enfim, para que a gente possa dar uma palavra. Se bem que a gente observa que em algum momento os irmãos mandam umas perguntas para a gente, são assim, capciosas. E eles querem que a gente responda o negócio por escrito. Porque eles vão pegar aquilo que a gente escreve, vai sentar com o pastor dele lá na igreja onde ele serve ao Senhor, e vai dizer aqui, ó, o pastor lá do CETADB falou que é assim, não é do jeito que você está ensinando aí, não. Então a gente observa essa questão, e é importante que os irmãos entendam que a nossa ideia é contribuir para o bom andamento do trabalho. Então, algumas questões, isso eu já deixo claro aqui, quando a gente observa que isso vai trazer choque, porque conhecemos a realidade da igreja em todo o Brasil, isso não é de ouvir falar, a gente conhece porque a gente viaja esse Brasil inteiro. Mas quando eu digo isso, já tive no Oiapoque, eu já tive de carro no Oiapoque, assim como já tive no outro extremo, no Chuí, na praia, onde começa a BR-101, já estive. Então, já andei do Oiapoque ao Chuí, de norte a sul, de leste a oeste, e de carro. Então, a gente conhece a realidade da igreja em todo o Brasil. E aí tem questões que são costumes regionais. E quando é costumes regionais, eu vou dizer uma coisa para os irmãos, eu não coloco a cara, porque tem situação que não vai trazer edificação para ninguém. Na verdade, vai colocar só em choque a liderança da igreja lá naquela região, naquele local, naquela cidade,
e não vai trazer edificação, não é? Então, essa questão. Mas essa questão aqui do nosso irmão Cássio, eu vou pedir a ele, porque eu não vi ele aqui na nossa live, mas depois ele deve ver pelo YouTube, e aí, para que reformule a pergunta indicando, então, qual é o costume, o distúrbio, alguma coisa que o irmão vê. Por exemplo, numa das lives, o pastor Ciro falou a respeito das igrejas. Inclusive, eu até li no seu canal, no seu blog, né? No seu blog, eu li a respeito das igrejas que pintam as paredes de preto, colocam luzes e tal. É um tema que pode ser trabalhado também aqui dentro desses costumes, não é? Enfim, é uma série de coisas que, na verdade, a gente observa que estão deixando aqueles marcos antigos que são coisa que é da Assembleia de Deus. Não é coisa de outros movimentos que surgiram aí junto com o neopentecostalismo. São costumes bons que vieram com a nossa tradição assembleiana e que, infelizmente, em algum momento os pastores vão deixando de lado. Diga lá, meu pastor. Não, é isso aí. Então, fechou. Vamos esperar uma melhor reformulação, né? Pronto. Os nossos irmãos lá de Caxias do Sul. Os nossos irmãos de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, que são da Unipas, eles perguntam se a Bíblia NVI é boa. Na live de, me parece que quarta-feira da semana passada, o irmão fez algum comentário nesse sentido, mas se quiser completar alguma coisa, está aí a oportunidade. Não, da NVI eu não falei ainda. Não? Então pronto. Então, agora. Não, a NVI é o seguinte, ela surgiu nos Estados Unidos para facilitar a leitura, né? Porque um camarada ganhou uma Bíblia de presente de um pastor, e aí ele, quando começou a ler, ele achou muito difícil, ele começou a rir daquilo, e aí brincou com o camarada, falou, isso aqui, minha avó falava isso e tal. E aí esse pastor que ouviu isso, instigado por essa experiência, ele falou assim, não, nós vamos lançar uma Bíblia que as pessoas possam entender. E aí lançou a NIV, na época, né? A New International Version, que teve esse propósito, mas é bom dizer que ela é uma tradução de equivalência dinâmica. A gente sempre enfatiza aqui. Tem a tradução de equivalência formal e a equivalência dinâmica. A de equivalência formal, ela prioriza o texto, literalmente. De equivalência dinâmica, prioriza ideias. Qual é o texto base da NIV? Falando ainda da versão americana. Vamos chegar na NVI, que é a nova versão internacional, que não é a mesma. Tem a mesma origem, mas é diferente, né? Então, a NIV, a New International Version, que surgiu nos Estados Unidos, ela toma como base aquilo que nós temos falado aqui, o texto crítico. Ela é diferente da nossa versão corrigida, por exemplo, é diferente da King James Version. Por quê? Essas versões clássicas, elas se baseiam no texto Receptus. O texto Receptus é o texto da Reforma Protestante. São 6 manuscritos gregos que foram cotejados, só que esses 6 manuscritos eles foram tirados da grande massa bizantina, do texto majoritário. Então, eles são muito confiáveis. A versão corrigida de Almeida, a versão corrigida fiel, também se baseia no texto Receptus. São as melhores versões, apesar de ter uma linguagem rebuscada. A NIV é baseada no texto crítico. Ela facilita a leitura, por um lado, né? Como é o caso aí que eu contei, o camarada aqui falou que era difícil, só que, por outro lado, ela não é tão fiel ao que realmente está nos originais, por assim dizer, né? Porque ali já sofreu a mão ali, lamentavelmente, também dos teólogos liberais, aqueles que a gente tem citado aqui, né? A NVI, aí eu posso dizer que, agora veja bem, parece a mesma coisa, mas não é. NIV é a NVI que surgiu nos Estados Unidos. Eu estou dizendo NIV, estou dando destaque, porque muda, inverte a letra, né? Alguém vai pensar, não, é porque é inglês, mas ela é diferente. Porque a NVI no Brasil, a nova versão internacional, aí ela passou pela mão de uma comissão aqui no Brasil de representantes das mais diversas denominações. Então, por exemplo, da Igreja Batista teve o Luiz Saião, que é um erudito importante, né? Um homem de Deus. Teve da nossa igreja, Abraão de Almeida, da Assembleia de Deus. Então, essa comissão deu uma olhada no texto e tal. Então, a NVI, na versão em português, ela é até uma boa versão, né? Mas ela é dinâmica.
Então é importante você entender isso. Eu ainda continuo indicando, né, o que o pastor Arcos falou, que a gente, na semana passada, a gente falou sobre a indicação de Bíblias em língua portuguesa. A gente não falou da NVI, mas a gente indicou a versão de Almeida. Tanto a versão corrigida de Almeida, que é a melhor, que a gente continua dizendo, inclusive a nossa versão oficial, e a atualizada, ela também já tem influência desse texto crítico que eu falei. Então ela é boa para leitura, mas ela tem aquele problema dos colchetes, que a gente até deu uma ênfase dizendo, olha, ignora esses colchetes, porque esses colchetes eles só geram dúvida. A pessoa está lendo a Bíblia, por exemplo, aquele texto de Marcos 16, que é claríssimo, ide por todo mundo, pregar o evangelho, a igreja já recebeu isso, tal, está em 99% dos manuscritos, está no texto majoritário, aí porque tem um punhado, literalmente um punhado de manuscritos, lá do Egito. E a gente sabe que no Egito esses manuscritos estavam sujeitos à adulteração, porque é o que aconteceu. Se você olhar o Códex Vaticanos e o Códex Sinaíticos, que são 2 manuscritos alexandrinos, você vai ver que nessa parte de Marcos 16 está como se fosse apagado. E no outro está, além de apagado, alguém escreveu por cima, foi nitidamente adulterado. Então esse manuscrito, ele não, lamentavelmente, quem defende, porque é mais antigo, não, são os mais antigos, é complicado. É melhor você ficar com o texto majoritário, a grande maioria. Por quê? Porque Deus usou as muitas cópias para preservar a sua palavra, como um rio que corre. Alguém diz, não, quanto mais próximo da fonte, né, porque a fonte é o original, quanto mais próximo da fonte, a água é mais pura. Nem sempre. E se a água foi contaminada perto da fonte? O rio continuou correndo. A água continuou correndo e ficou pura. Porque você sabe que até pelo processo natural, a ciência mostra isso. A água vai correndo na terra, ela vai se purificando. Ela chega na ponta, né? E o que está perto da fonte, ele, lamentavelmente, se contaminou, que é o que aconteceu com esses manuscritos encontrados lá na biblioteca lá do Vaticano, tá, essas coisas, né? Então, é isso aí que a gente tem a dizer. A NVI é uma boa versão para leitura, mas a gente continua indicando prioritariamente a versão corrigida de Almeida, que tem uma linguagem rebuscada, mas a gente está aqui para explicar, né? O CETAD está aí para explicar nas palavras que você achar difícil. É só fazer o curso CETAD que você vai entender perfeitamente. Dessa forma aí. Pois bem, meu pastor, nós vamos dizer aqui, ó, nós temos aqui as questões levantadas pelo Newton Didini, Samuel Magalhães, Nelson Davi, Tânia Fernandes, Antônio Júnior Teixeira, Cássio, Tânia Fernandes novamente, José Júnior de Matões, no Maranhão, o nosso irmão Wesley Abidiel, Diego Santos, Michael David, Nerisângelo Silva Rios, o Éder Santos, Eliano Gomes e o Alisson Silva. Essas questões levantadas por esses irmãos vão ficar para a live de domingo. Domingo, a partir de 11 horas da manhã, nós retornaremos respondendo as perguntas que os nossos irmãos têm feito. Uma saudação ao nosso companheiro aqui, o pastor Gutenberg, nos saudando. Deus abençoe você, meu pastor, a sua casa, a sua família, não é? Os nossos irmãos que estão lá em João Pessoa, na Paraíba, em Maceió. Hoje eu estive participando lá de uma aula lá com eles lá. Amém. É benção. 19h30, não foi? Foi. É benção pura. Então, meus irmãos, esteja conosco no nosso canal, no Instagram, ao vivo, não é? Domingo, a partir de 11 horas da manhã. Ou no nosso canal no YouTube. Também você acessa lá o perfil CETADB e as nossas lives estão todas disponíveis ali, as informações sobre os cursos de teologia e também os vídeos que temos publicado ali para auxiliar no seu ministério. É uma bênção. Meu pastor, as suas considerações finais, e eu vou dizer que você pode até fazer uma oração para nós encerrarmos os trabalhos de hoje. Vamos agradecer. Domingo tem mais, se Deus quiser. Com certeza, 11 horas da manhã. Amém. Nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, te agradecemos pelo privilégio de estar aqui mais uma vez. Abençoa o pastor Ex, a mãe Eliane, toda a família e também os nossos professores e alunos e todos os nossos seguidores. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai,
as consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos. E todos digam amém. Amém. Meus irmãos, até domingo, às 11 horas da manhã. Deus abençoe a todos. Uma semana de bênção na presença do Senhor. Pastor Ciro, saudação aí para a sua turma toda, em nome de Jesus. Igualmente. Aquele abraço. Amém.